Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de instrumentação. Estamos no módulo 3, Grandezas e Sensores, e nesta aula, número 2, vamos falar sobre um esquema de classificação de sensores. De forma a facilitar a identificação de vários sensores e aplicações e de tornar possível a comparação entre estes, além de poder desenvolver técnicas, arquiteturas e circuitos para a utilização destes sensores, é bastante útil se ter um esquema de classificação geral desses sensores. Se formos pesquisar em sites de distribuidores como a Mouser ou DigiKey, iremos encontrar cerca de 100 mil ou mais sensores de diversos fabricantes com características diferentes. Esquemas de classificação de sensores variam desde o mais simples, como dividindo em apenas algumas categorias, tipo física, química e biológica, até os mais complexos, com diversas subcategorias. O esquema que vamos apresentar aqui facilita a compreensão dos diversos tipos e distinção entre os sensores, mas não é a única forma possível de classificar. As características dos sensores são agrupadas em 4 grandes grupos. 1. Identificação. O 2, que diz respeito às grandezas associadas. 3. Sinal elétrico. 4. Os aspectos tecnológicos do sensor. Começando pela identificação. Com relação ao sensor, temos que ter o nome, o modelo. Podemos ter identificação dos materiais utilizados, tipo platina, condutor, ou se é algum composto orgânico. E podemos ter também o preço comercial do sensor. Com relação aos interessados, essas informações são bastante importantes quando são sensores desenvolvidos em pesquisas. Podemos ter informação sobre a equipe ou organização que desenvolveu o sensor, o responsável técnico, quais são os fabricantes do sensor e os fornecedores. Ainda na identificação, podemos ter informações sobre a aplicação. O campo de aplicação do sensor, se ele for restrito a algum tipo de aplicação, tipo agricultura, automotiva, engenharia civil, entre outras. O ambiente operacional que o sensor vai ser utilizado, se é no interior, indoor, em laboratório ou em campo. E localização geográfica, se o sensor foi desenvolvido especificamente para alguma localidade, por exemplo, deserto, floresta ou outros. Na identificação, podemos ter também características operacionais do sensor, que podem trazer informações com respeito da conectividade, se ele opera online, se é offline, se a conexão é periódica ou esporádica, a forma de comunicação empregada, se precisa de cabos ou é sem fios, com relação à energização, se ele usa a rede elétrica, se ele precisa de baterias, se a energização é sem fios, e pode conter também informação sobre a qualificação necessária dos operadores, se precisam de uma baixa qualificação, média ou alta qualificação, ou que tipo de conhecimento é necessário para poder operar o sensor. A segunda categoria de informações é com relação às grandezas. Aqui temos em 2.1 com relação ao mesurando a grandeza que vai ser medida. Qual a grandeza física que vai ser medida? Por exemplo, temperatura, pressão, aceleração, entre outros. Podemos ter informação sobre o domínio físico da grandeza e do tipo de grandeza com relação à energia, se é passiva ou ativa. Outra informação que pode ter sobre o mesurando é, no caso de grandezas passivas, qual a forma de excitação do meio de medição. Por exemplo, no caso de medição de distância, podem ser usados pulsos de ultrassom. A segunda subcategoria diz respeito à grandeza elétrica resultante. Se ela vai ser resistência, alguma impedância complexa, tensão, corrente, carga, por exemplo. E pode ser informado também o tipo de grandeza elétrica resultante quanto à energia, se é passiva ou ativa. A terceira subcategoria vai trazer informações sobre as transformações físicas envolvidas.
Por exemplo, no sensor de radiação, que faz a conversão do domínio radiante para o térmico e depois para o elétrico. E a quarta subcategoria vai trazer informação sobre as grandezas interferentes, apenas aquelas grandezas que causam interferência significativa no processo de medição e que precisam ser medidas e compensadas. O terceiro grupo de informação diz respeito ao sinal elétrico de saída do sensor. A subcategoria 3.1 diz respeito especificamente ao sinal elétrico de saída do sensor, se vai ser tensão, corrente, carga, por exemplo. Pode trazer também informação sobre o formato do sinal, se é contínuo, pulsado, senoidal, etc. Se ele é diferencial ou se ele é de terminação única. Pode-se especificar também onde está a informação do sinal, se é na amplitude, na frequência, na fase ou em outro aspecto do sinal. Outras informações que podem vir nessa subcategoria são com relação a características do sinal. Neste item pode-se especificar qual o nível de tensão contínua que tem no sinal, qual a faixa de variação, a resposta em frequência, entre outros. A segunda subcategoria vai trazer informações sobre a forma de excitação auxiliar do sensor, que é válida apenas para, no caso de grandezas passivas e sensores modulantes. E vai informar se a excitação é tipo corrente, tensão, potência, por exemplo. Também pode trazer informação sobre o formato da excitação, se ela é contínua, pulsada, senoidal ou de alguma forma controlada. Um segundo item é com relação ao controle da excitação. Se ela é síncrona com a medição, ou seja, inicia com o processo de medição, ou se é usado alguma lei de controle específica. Por exemplo, se é usado um controlador proporcional, integral, derivativo, entre outros. Um último item que pode constar nessa subcategoria é com relação às características da excitação. Por exemplo, qual o nível contínuo da excitação, a resposta em frequência, entre outros. A quarta e última categoria diz respeito aos aspectos tecnológicos do sensor. No item 4.1, a faixa de medição é definida por um valor máximo e um valor mínimo, em que os valores medidos são garantidos dentro dos limites de erro. No 4.2, a sensibilidade é definida como a taxa de variação do sinal de saída do sensor pela taxa de variação da grandeza de entrada, por exemplo, em mV por grau Celsius. No item 4.3, podem ser especificadas informações de temporização importantes para o sensor, como o tempo de resposta, ou seja, o tempo que o sensor atinge um resultado confiável dentro de um certo limite, tempo para aquecimento, em inglês seria o warm-up, e timeout, que define o tempo máximo de espera para um resultado. A não linearidade máxima, 4.4, especifica o maior desvio da curva de calibração do sinal de saída do sensor em relação à grandeza, com relação à melhor reta de interpolação. O item 4.5, repetitividade, vai dizer a concordância dos resultados para as mesmas condições de operação e de aplicação do mensurando. O erro máximo, 4.6, vai especificar qual é o maior erro esperado com relação à curva de calibração. O item 4.7, estabilidade, diz respeito à variação dos parâmetros ou desempenho do sensor ao longo do tempo e pode ser definido em curto prazo e longo prazo. A de curto prazo são variações que podem ocorrer em minutos, horas ou até dias, e pode ser vista como outra forma de expressar a repetitividade. A estabilidade de longo prazo pode ser vista como envelhecimento e refere-se à degradação dos materiais do sensor, sendo irreversível e fazendo necessário a realização de novas calibrações. Continuando com os aspectos tecnológicos do sensor, o 4.8 diz respeito às condições ambientais permitidas. Aqui podem ser especificadas as faixas de temperatura que o sensor pode operar, vibração, umidade, pressão ambiental, materiais corrosivos que podem ser usados, entre outros.
4.9 diz respeito ao sobrecarregamento, que é o valor máximo de aplicação do mesurando sem alterar as características de desempenho do sensor dentro de uma tolerância especificada. Por exemplo, um sensor de pressão que tenha uma faixa de medição até 1 atm e um sobrecarregamento de 2 atm, quer dizer que ele vai conseguir medir até 2 atm sem danificar, sem alterar suas características, mas o resultado confiável é de até 1 atm. 4.10 Vida operacional diz respeito ao tempo mínimo que o sensor irá operar, sem mudanças nas características de desempenho, além de uma certa tolerância especificada. Já a esterese, item 4.11, é definido como a máxima diferença entre dois resultados de medição do mesmo ponto, sendo que um medido aumentando os valores, enquanto que o outro medido diminuindo os valores do mesurando. Outros aspectos tecnológicos do sensor também podem incluir os custos de fabricação, o tamanho, o peso e a forma do sensor. As categorias e itens apresentados aqui são bastante extensivos e cobrem boa parte do que é necessário para categorizar um sensor. No entanto, outros aspectos importantes para a utilização do sensor e o desenvolvimento de aplicações podem ser incluídos nessas categorias.